Apocalipse, capítulo 5. Queria que você abrisse sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a dignidade do Cordeiro. E nós sabemos que estamos falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse, capítulo de número 5. Antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito sobre cada um de nós. Bondoso Deus, soberano Senhor, Criador e Redentor, louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta manhã, ó Deus, nos aproximamos da Tua palavra mais uma vez, a fim de lermos esta porção, no desejo de compreendermos, de ouvirmos a Tua voz com clareza, de sermos alimentados pelo Senhor, o que certamente todos nós carecemos. Nos conforma à Tua imagem, ó Senhor, nos faz amar mais ao Senhor, nos dedicar mais à leitura e meditação da Tua palavra e à mudança da nossa vida, segundo a graça e poder do Senhor. Ajuda-me, Senhor, também a explicar, tendo lido a Tua palavra e aplicá-la à vida de cada um de nós. Assim nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos na exposição deste livro,
E nesta porção, particularmente do capítulo 5, temos aqui, juntamente com o capítulo 4, aquele momento em que João é levado pelo Senhor a ter uma visão do trono de Deus. Esta visão descreve ao Senhor em sua glória e majestade, seu poder, sua sabedoria e a honra que somente a Ele são devidas, todas estas coisas. De tal maneira que no capítulo número 4, a criação rende louvores ao Senhor, o adora, porque Ele é o Criador de todas as coisas e não há outro além dEle. Todavia, esta é parte da visão que João tem. Agora, no capítulo 5, João tem uma outra visão, ou amplificada a visão inicial, onde ele percebe ninguém mais, ninguém menos do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E a ênfase que reside aqui é exatamente neste Cordeiro, como sendo o único digno de fazer aquilo que ninguém, absolutamente ninguém, foi encontrado apto a fazê-lo. Tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado e lhe desatar os selos. Nesta manhã, eu creio que a palavra de Deus nos instrui que uma das visões que nós precisamos ter acerca do Senhor é exatamente esta que está posta aqui no capítulo 5. A visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em sua glória, em seu resplendor, em seu domínio sobre tudo e todos. Para que esse texto sirva para nós hoje, precisamos ter na memória algumas coisas que eu creio que são muito importantes. A primeira delas, irmãos, é que naquele contexto, este livro foi dado para encorajamento e exortação. Não se esqueça disso. Ao ler esse texto, você deve se sentir encorajado e exortado a prosseguir firme e fielmente diante do Senhor. E isso se dá na medida em que você percebe que tudo que está ali posto naquela época, portanto, aquele contexto social, político, econômico, religioso, não estava fora do controle do Senhor, pelo contrário, Deus estava no comando de todas as coisas. Nós vimos isso no capítulo número 4, Ele está presente em autoridade e em controle, e Ele é o recebedor de toda a honra e glória. Portanto, por maior que tenham sido os esforços daqueles governantes da época em tentar dominar o povo do Senhor, na verdade, todos eles, sem exceção, estavam debaixo do governo de Deus, e o povo do Senhor precisava saber disso. Mas não era um governo aleatório, que foi posto lá por alguém, não. Havia uma dignidade naquele que governava, pois se no meio humano é possível que alguém assuma o governo sem qualquer mérito, com o Senhor não é assim. Deus está no governo, Deus está no controle, porque Ele é Deus. Ele é o único digno, e só Ele pode ter este controle. Neste capítulo 5, portanto, eu queria que você visse que há dignidade sim no Senhor. Não que Deus precise provar isso para os que creem nele ou para o mundo, mas para que nós saibamos e cada vez mais possamos nos devotar àquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu quero analisar com os irmãos esse texto nessa manhã, à luz de 4 pontos, a partir de uma palavra que aparece aí em alguns versos. Primeiramente, no verso número 1, nós vamos analisar a primeira visão, que é a visão do livro. Verso 1, a visão do livro. No verso número 2 até o verso número 5, nós teremos a visão do anjo forte. O que é que João vê? No verso de número 6 até o verso número 10, nós teremos a visão do Cordeiro de Deus. E finalmente, irmãos, do verso de número 11 até o final deste capítulo, nós temos a visão dos adoradores do Senhor, verso número 11 até o verso de número 14. Então vamos passo a passo aqui contemplar estes que são argumentos a partir da visão que mostram a dignidade do Cordeiro de Deus. Primeiramente, a visão do livro.
Se você novamente voltar os seus olhos para o texto, você vai ver que João escreve o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nesta visão, mais uma vez, João está contemplando o Senhor assentado no seu sublime trono. E na sua mão direita, e lembre que toda vez que aparece essa expressão, é a expressão de governo, de poder, de autoridade, tinha um livro. Este livro era um livro que tinha algumas características. A primeira delas é que ele estava escrito por dentro e por fora. Se você pegar um livro comum e observar, você vai ver que ele tem a capa, ele tem a contracapa, tem as folhas, não é? E geralmente você consegue encontrar nos livros que nós temos em nossas mãos algum espaço para escrever alguma anotação, como por exemplo o que a irmã Ana Lúcia está fazendo ali agora. A ênfase que João está dando aqui, irmãos, é que não havia qualquer espaço para anotação neste livro. Daí ele dizer que estava escrito por dentro e por fora. Em outras palavras, nada poderia ser retirado e nada poderia ser também o quê? Acrescentado. Tudo que haveria de acontecer, que foi estabelecido pelo Senhor, estava nas mãos de Deus e ali devidamente registrado. De tal sorte que o que temos ali é o conteúdo acerca do propósito secreto de Deus que ele haveria de revelar e estabelecer para o seu povo e para tudo que ele criou. Logicamente que isso traz uma informação preciosa para nós, na medida em que nos mostra que Deus não está realizando o seu plano dia após dia, no sentido de que ele acorda e diz assim, hoje eu estou com vontade de fazer tal coisa. Não. Tudo que Deus fez, faz e fará, já foi determinado por Ele. Ele, em sua soberania, em seu poder, em sua sabedoria, com santidade, com justiça, já decretou todas as coisas. E estas estavam escritas nesse livro, por dentro e por fora, de tal maneira que nada poderia ser acrescentado e muito menos retirado. Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos considerar aqui. Até porque é importante que nos atentemos para o seguinte fato: Deus e somente Deus sabe o que acontecerá no futuro. Nós temos conhecimento a partir daquilo que Ele desejou revelar, mas Ele é quem detém o conhecimento destas coisas. Então, deixe-me dar um exemplo, irmãos, acerca disto, no que diz respeito à nossa vida. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 139. 139. Alguém atente aí para o verso de número 16. Eu estou dando um exemplo deste controle de Deus, seu governo, sua autoridade na nossa vida, tá bom? Verso 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando o quê? Nenhum deles havia ainda. Então nós já sabemos que Deus já determinou o que vai acontecer conosco. Onde é que Ele tem isso? Todos os seus planos estão neste livro. Agora vamos para o texto de Romanos, capítulo 8, por favor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, está falando sobre a redenção de pecadores e certamente a soberania de Deus em meio a tudo isto. Então, em Romanos capítulo 8, verso 28, talvez um texto que a gente saiba de cor. Diga, filha. Sim, por favor. Aham. Uhum. Ok. É possível.
prematuramente. Lógico. Aham. Nós também. Aham. Ok. Perfeito. Jamais. Também não. Não. É. Quando eu cheguei aqui em Teresina, alguns anos atrás, logicamente, né? Teve uma senhora que estava passando aqui na Avenida Kennedy e ela tocou numa grade que estava eletrificada. Vocês lembram desse evento? Agora, por isso, você não vai deixar de tocar mais em grade nenhuma, não é? Mas olha, essa percepção a gente precisa ter. Nossa vida está nas mãos de Deus, na mão direita, de autoridade. Ou eu descanso nessa verdade, ou eu vou ficar louco correndo atrás de guardar a minha vida. Aí eu vou entrar no desespero, porque eu não vou conseguir. Então, temos que levar esse versículo aos seus termos finais, que é de descansar nas mãos do Senhor, no seu governo, não abrindo mão da responsabilidade que me compete. Ok? Lembrem disso. Pois é. E não é isso, né? Pelo contrário, né? Exatamente. Ok? É. É. A linha é bem tênue. Cuidado, tá? Eu lembro que quando eu estava no. Aham. É, sempre. Eu lembro que sempre em casa a gente foi educado a ter esse cuidado com a ceia e tal, né? Mas quando tinha os acampamentos do exército, meu filho, não tinha nem água. Você comia do jeito que estava. E orava a Deus e pedia a graça para não fazer mal. Aí eu lembro que uma vez estava com muita sede, não tinha mais água, era um cantil, e a gente parou no lugar que era acampamento de sobrevivência, prisioneiro, né, de guerra, aí saía. Então, chegou um lugar que tinha água, a gente encheu o cantil, bebeu, que foi, matou a sede. Quando chegou em casa, que eu fui despejar água, cheio de cabeça de prego dentro. Eu digo, já entrou, agora já foi, não morri por isso. Então, não tem jeito, meu filho. Ou você confia em Deus, sua responsabilidade, ou então você vai padecer. E vai padecer, sabe de quê? Doenças da alma. Vai enfermar. Vai ficar com medo paralisante, ansiedade, depressão. E olha, os ímpios da área de saúde e até crentes estão alarmando aí, eu digo, soando o alarme dizendo o seguinte: não são pequenos os números de pessoas que estão adoecendo, não da Covid, mas do medo dela. Cuidado com isso. Nossa vida está nas mãos de Deus. Deixa eu passar ali, irmã, depois para a senhora. Agora lembra que eu vou ter que ler Romanos, viu? Que senão não vou parar aqui hoje, não. Vamos lá. Aham.
Isso, ele disse, não, não tentarás. Exatamente. Nossa responsabilidade. Exatamente. Aí é tentar, né? Esses dias mandaram um vídeo para mim de um camarada dizendo esse pastor que estava vendendo uma máscara invisível. Aí você está vendo? Não é para ver não, porque é invisível. Você vai pedir na sua casa e vai chegar. Você chegando, você põe. Antônio, não é porque é invisível, vai proteger. Não, por favor, né? Não é por aí. Diga, irmã, e a última, viu? Vamos lá. Uhum. Tem que ter cuidado com isso. Eu preguei um sermão aqui há um tempo atrás, dizendo que se a gente tivesse tanto cuidado com a Covid quanto para pecar, era uma beleza. Se a gente tivesse tanto medo de pecar quanto tem de Covid, está ó, santidade lá em cima. Mas não é assim. Pelo menos não tem sido na vida de muitos. Não de todos, de muitos. Romanos 8, vamos lá. Mais uma vez, o controle de Deus está nas suas mãos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Grava essa palavra aí, propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, grava essa palavra, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também o quê? Glorificou. Duas palavrinhas aí, propósito e predestinação. Decreto da eleição. Então, independente do que faça conosco, estamos salvos. Então, dois exemplos bem claros aí, que tudo está nas mãos de quem? De Deus e de ninguém mais. Então, esse livro falava sobre os decretos do Senhor para o seu povo e tudo que ele criou. A segunda coisa é que esse livro ele estava o quê? Selado. Aqui é uma outra questão importante, porque é a seguinte, toda vez que você tinha uma comunicação importante num reino, essa comunicação ela era selada, com selo real. E somente alguém credenciado poderia abrir, não poderia ser violado, ok? E no caso aqui, você tem 7 selos, que no capítulo de número 6 desse livro, você vai ver que um a um estes selos serão abertos. Por favor, olhe comigo aí, a partir do verso 1 do capítulo 6, você tem todo o capítulo 6, os 6 selos, e finalmente no capítulo de número 8, o 7º selo. Nós vamos estudar cada um deles. Mas o que eu quero lhe mostrar é que alguém para tomar o livro e abrir o selo, ele precisava fazer as duas coisas. Não era só tomar o livro, pegar, era também a dignidade para abrir, o controle sobre o que haveria de acontecer. Em outras palavras, Deus estava segurando em suas mãos direitas o destino de tudo que ele criou. E só alguém divino poderia tomar e guiar estas coisas e fazê-las acontecer. Ok? Então aí você tem a primeira visão, que é a visão do livro, verso de número 1 de Apocalipse 5. Mas aí, irmãos, o texto prossegue, e você tem agora a segunda visão, que eu chamei aí de a visão do anjo forte, porque ele faz uma proclamação, que ele diz assim, ó, verso 2, Apocalipse 5, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, como um arauto. Presta atenção na proclamação, que na verdade é uma pergunta. Então ele está falando para toda a criação. Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ele faz uma pergunta. O Senhor está nas mãos com um livro, que está escrito por dentro e por fora, todo selado. Alguém tem que tomar esse livro e abrir para que as coisas aconteçam. A pergunta do anjo é, quem é digno? E não é à toa que é posta essa linguagem anjo forte, porque talvez dentre eles fosse ele o mais apto a fazê-lo, mas nem mesmo ele se encontra apto, usando a palavra do texto, digno. E aí o que acontece diante dessa pergunta, para a qual não há uma resposta
na criação, em toda ela. Como é que a gente sabe disso? Ora, nem no céu, então imagine os seres celestes, nem na terra, o homem e todas as demais partes da criação, nem debaixo da terra. Cuidado que essa expressão debaixo da terra não quer dizer inferno, tá? Agora, debaixo da terra, tá vendo? Debaixo da terra não é isso não. Ele está mostrando que nem altura e nem profundidade, ok? Em qualquer das dimensões que você olhar. Ele diz mais, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, quando o anjo fez a pergunta, a resposta que foi encontrada foi um grande silêncio. Quem vai abrir? Ninguém. Este silêncio foi quebrado, rompido com um choro. De quem? Veja agora comigo, por favor, verso de número 4. E eu chorava muito, isso é João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João constatou, e isso o levou aos prantos, a total indignidade de toda a criação, e aqui os seres pessoais, me refiro, de tomar esse livro, quiçá olhar para ele. Ninguém. Então toda a criação é inábil, indigna, para tomar os desígnios de Deus em suas mãos e fazê-los acontecer. Indignidade total. E aqui, irmãos, eu lembrei e quero compartilhar com os irmãos de um salmo, Salmo 14, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 14. Eu vou tomar, por exemplo, os seres pessoais, no caso o homem, tá? Não vou falar dos anjos. Mas isso aqui vale também, porque devemos lembrar que os seres angélicos foram criados pelo Senhor, parte dele caiu com Satanás e foi expulso pelo Senhor do céu, e parte então ficou com o Senhor, guardando o seu estado natural. Para os anjos caídos não há redenção. Capítulo 1 e 2 de Hebreus vai falar sobre isso. Não há redenção para anjos, tá? Seu estado é final, quer seja dos que permaneceram ali, no seu estado original, quer seja os que caíram, lá permanecerão. Então não há redenção para anjos. Por isso eu quero focar aqui também na condição do homem. Então vamos imaginar, há algum homem na terra que foi criado em imagem e semelhança de Deus, em qualquer era, em qualquer lugar, que tenha dignidade para tomar? A resposta é não. Por isso que João chorou. E esse texto do Salmo 14 mostra isso. Vamos ler. Diz assim: ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Agora observe o verso 2. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos, veja aí, depravação total, não é? Toda a humanidade caída e o homem completamente atingido pelo pecado. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora vamos para Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, verso 9. O que é que estamos vendo aqui? A indignidade de qualquer criatura criada em imagem e semelhança de Deus para tomar o selo, o livro nas mãos e abrir os selos, quiçá olhar para ele. Verso 9 de Romanos 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum que sequer. Veja bem, não há nenhum. Agora verso 23 desse mesmo capítulo: pois todos pecaram e o quê? Carecem da glória de Deus. Então veja, irmãos, não tem um só ser humano, nenhum ser pessoal que tenha sido criado pelo Senhor, que
seja digno de tomar o livro, de quiçá olhar para ele, muito menos de abrir os selos. Se o texto parasse aqui, qual seria a provisão para o homem? Nenhuma. Não teria provisão. João continuaria a chorar, a chorar, a chorar, quem sabe eternamente, sem ninguém para prover o que este povo precisava. Mas eis que surge uma situação adversa aqui ao contexto de João, oposta. É que um dos anciãos, verso 5 de Apocalipse 5, disse o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse, veja que aqui é uma fala muito pessoal, tá? Ele me disse, está falando com João, não chores. O que é que João estava fazendo antes? Chorando. Por quê? Porque ele viu que não tinha ninguém digno. E a pessoa que se aproxima dele, um dos anciãos, diz o quê? Não chore. Qual é a pergunta que você faria para uma pessoa que diz para você não chore, sendo que você tinha uma razão para chorar? Diz assim, por que eu deveria parar de chorar, se eu não encontrei ninguém ainda que seja digno? Mas eis que temos uma revelação preciosa. O digno aparece, primeira vez nesse texto. Eis que o leão da tribo de Judá, nessa expressão leão da tribo de Judá, lembre que quando Jacó morreu, ele falou a cada um dos seus filhos, e um deles foi quem? Judá, e fez essa promessa, né? Judá é leãozinho, leão da tribo de Judá, o vigor, a ferocidade, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7, o quê? Selos. Qual é a base que faz com que Jesus Cristo seja digno, segundo esse texto, de tomar o livro e abrir os selos? Sua morte e ressurreição. Grave bem isso aí, ó. Sua morte e não é só sua morte e logicamente nem só a sua ressurreição. As duas coisas que fazem parte da obra de Cristo. Sua morte e também a sua o quê? Ressurreição. Isso confere, dentro do plano da redenção, dignidade ao Filho do Homem para, à luz do texto, tomar um livro e também o quê? Abrir os selos. Ele é o único digno. Considere o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, mas todo o seu proceder foi justo. Ele foi tentado em todas as coisas sem cometer pecado algum. Foi julgado, condenado injustamente e morreu naquela cruz. Quando ele foi morto e sepultado, se ele permanecesse sepultado e não ressuscitasse, isso implicaria em quê? Que Deus não aceitou aquele sacrifício, então ele não teria vencido o quê? A morte. Mas o apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 4, 25, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então o fato de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, cumpriu ali, na sua obediência ativa, né? Ele morreu, tendo cumprido toda a lei, e passiva, sofreu a morte. Deus aceitou aquele sacrifício, e por sua obra, tem ali conferido a sua dignidade. Para fazer o quê? Tomar o livro e abrir os selos. São essas exatamente as palavras deste ancião. E ele remete também, irmãos, a toda a promessa messiânica do Antigo Testamento. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ou seja, ele é rei e ao mesmo tempo ele é aquele que haveria de morrer pelo seu povo. Então, nesta porção que temos aí, do verso de número 5, né, você tem esta definição com relação ao único digno que é o Cordeiro de Deus. Lembre aqui que ser digno é pertencer a um grau relativamente alto de mérito ou valor que é comparado à perfeição, ok? Então ele está dizendo o seguinte: é pelos méritos dele, Cristo, que ele pode tomar o livro e abrir
o selo. A pergunta que você tem que fazer é: qual de nós, por nossa morte, poderia tomar esse livro e abrir o selo? Nenhum. Nem ressuscitado nós fomos. Nós carecemos que Ele haja em nós para nos ressuscitar. Então não há dignidade em qualquer um de nós para tomar este livro. Então aí você tem a visão do anjo e logicamente acompanhado pela fala de João, que tem como resposta o ancião que diz: tem um digno, e esse digno é o leão da tribo de Judá. É o Cordeiro de Deus que morreu e venceu, ressuscitando dentre os mortos. Então aí você tem a segunda visão. Aí você vai para a terceira visão, versos agora de número 6 a 10. Acompanhe comigo. Então vi, veja que todas estas visões são iniciadas com essa palavra o quê? Vi, tá bom? No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. Então ele novamente remete o leitor àquela cena. Qual cena? Lembra do trono? Esmeralda, jaspe, sardônio, o trono, os 4 seres viventes e os 24 tronos onde estavam assentados os anciãos. E assentado no trono, aquele, não é, que estava sentado no trono, dele saiu o quê? Raios, trovões e relâmpagos. Agora, o que é que João vê? Que no meio deste local, ao lado do trono, está quem? Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido o quê? Morto. Por favor, abra sua Bíblia, irmãos, em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo número 2. Quando o Senhor Deus vai falar da obra que Ele realiza, né? Em benefício do seu povo, irmãos, no capítulo número 2, diz assim, no verso de número 20, Efésios 2, 20, preste bem atenção. O qual exerceu ele em Cristo, o poder, ressuscitando dentre os mortos. Ora, se ressuscitou é porque Cristo o quê? Morreu. Então Deus ressuscitou dentre os mortos. E fazendo o quê? Sentar aonde? À sua direita. Então, quando Cristo foi assunto aos céus, estão vendo aí? Leram ou não? Desculpa. É o segundo verso. Diz assim, ó, verso 6, né? Juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso aí que está no seu livro? Sim ou não? Pronto. Aí você vai perguntar, mas e Cristo estava sentado lá? Aí agora sim. E Cristo estava sentado lá? Sim. Veja agora o verso 20 do capítulo 1. Exato. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares o quê? Celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pronto, então veja só, em Efésios 2 ele faz a promessa que nós iremos nos assentar ao lado de quem? De Cristo. Aí a pergunta é, e Cristo está assentado? Aí o capítulo 1, verso 20 responde, que quando ele foi ressurreto dentre os mortos, né? Ele foi tomado pelo Senhor, assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, esta visão que João está tendo é do Cristo que glorificado e reinando com a autoridade que lhe é devida, pela obra que ele realizou, que foi aceita plenamente pelo Pai. De tal maneira, lendo novamente, que ele está sentado à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e também o quê? Domínio. Então, voltando lá, por favor, para Apocalipse 5, veja que o que temos aí. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido o quê? Morto. Quem é esse cordeiro? Jesus Cristo.
Ok? Agora lembra bem de uma coisa. A dignidade do cordeiro, logicamente que aqui eu não estou considerando a questão da sua divindade, porque isso já seria suficiente, mas estou me referindo à obra, está no fato de que ele morreu, então um cordeiro como que morto, e ressuscitou. Então João está aqui deixando muito claro, através dessa visão, que a dignidade de Cristo Jesus está baseada na sua morte e também na sua o quê? Ressurreição. E ele é digno. Não há outro que tenha feito isto, somente Jesus Cristo. Prosseguindo então na leitura do verso 6, lemos: ele tinha, o cordeiro, 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Meus irmãos, esta noção de chifre e olhos reporta a quê? A sabedoria, o poder, a soberania, o governo, a autoridade, a onipresença, a onisciência do Senhor. Então, estes 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, Cristo está exercendo governo sobre tudo que há. Ele está reinando. Ok? Ele é o Deus soberano. Estas visões apontam exatamente para isto. Esse que é o digno, que morreu e ressuscitou, esse que pode tomar o livro nas mãos, abrir os selos, é Ele, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou, e que tem governo sobre tudo e todos. É este que João está vendo, que é digno. De posse então desta visão, irmãos, veja o que é dito no verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Perceba bem, João tem uma visão do trono. No trono está alguém com o livro na mão, todo selado. O anjo forte diz: quem é digno? João, por ver que não havia ninguém digno, começa a chorar. Aí um dos anciãos se aproxima dele e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. E esse leão aparece no meio de quem? Dos seres viventes, dos anciãos, e ao lado daquele que está sentado no trono. Portanto, Deus como ele, a divindade do Senhor, e o reconhecimento da sua obra. Então, este digno, que está ao lado do que tem no livro às mãos, se aproxima dele e toma o livro das mãos. Mas lembre do que o anjo forte perguntou: quem é digno? O digno aparece. Quem é o digno? Cristo. Toma o livro nas mãos, e quando isto acontece, olha o que vem como relato. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Um detalhe importante. No capítulo 4, os seres viventes e os 24 anciãos, por favor, volte sua Bíblia aí para o verso 9 do capítulo 4. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Ok? Então, primeira prostração que acontece é para aquele que está o quê? Sentado no trono. A segunda, verso 8 do capítulo 5, é para quem agora? Para o Cordeiro, que está ao lado daquele que está sentado no... Esse texto mostra para nós, irmãos, que Cristo é recebedor da mesma honra, louvor e adoração que o Pai é, e que também o Espírito. Então, quando nós adoramos a Deus, adoramos tanto ao Pai, quanto ao Filho, e também a quem? Ao Espírito Santo, a Trindade.
Não há diferença essencial, mas funcional. Tanto é que o relato diz que ele morreu e ressuscitou. Era a missão que o filho tinha, assim como o pai tinha dele e o espírito também. Mas quando o pai e filho estão juntos ali naquela visão, os anciãos e os seres viventes, a semelhança do que fizeram com aquele que estava sentado no trono, também se prostram diante do Cordeiro e o adoram. Agora lembra bem de uma coisa. Quando os apóstolos estavam, segundo o relato de Lucas, no livro de Atos, realizando milagres, aqui eu me refiro a Barnabé e a Paulo, realizaram milagres, aquelas pessoas se prostraram diante dele, e o que foi que eles disseram quando isso aconteceu? Lembram desse evento? Chamaram um de Apolo, não é? Foi que ele disse, não adore, não nos adore. Adore a quem? Levante daí, só falta dizer isso, levante daí. Não tem que nos adorar. A adoração é somente devida a quem? A Deus. Mas nesse texto de Apocalipse 5:8, o Cordeiro de Deus diz para os anciãos e os seres viventes, não se levante que vocês não podem me adorar? Não, por quê? Porque Ele é digno de adoração. Então nós adoramos a Deus, assim como adoramos ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo. Todos eles são dignos de adoração e de louvor. Não há diferença essencial na Trindade, mas funcional. E esse reconhecimento deveria nos fazer o que fizeram, né? Nos conduzir ao que fizeram estes seres viventes e esses anciãos, a saber, adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Voltemos então para o verso 8, tendo explicado isso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, lembre aqui, nós não oramos por muitas razões, mas uma delas não é para Deus consumar o seu plano, quer seja salvando o seu povo e dando cabo dos perversos. Então essas orações chegam a Deus, e aqui nós temos essa referência, né? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, as nossas orações em Cristo têm a resposta. O que tomou o livro nas mãos e é digno para abrir os selos, responderá às nossas orações, quando estas tenham sido feitas em conformidade com a sua vontade. Então ele está apresentando aquilo que terá em Cristo Jesus a resposta. Nossas orações não serão em vão. Deus ouvirá e diante dos seus planos trará a resposta para cada um daqueles que tentam contra o Senhor e contra o seu povo. Essas orações não são jogadas ao léu, elas são todas apresentadas ao Senhor e nele tem a resposta. Então ele diz, e entoavam um novo cântico dizendo, o que é que eles diziam? Os seres viventes, os anciãos? Primeira coisa, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o quê? Então, a primeira declaração da oração é acerca da dignidade do Cordeiro de Deus. Tá? O Cordeiro de Deus, ele é o quê? Digno, o único digno. Segunda declaração, que é a razão para essa dignidade que eu venho falando aí ao longo do texto. Qual é a razão para essa dignidade? Porque ele foi morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. A segunda declaração que fala sobre a dignidade a partir da obra. Agora eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeira delas, foi morto e com teu sangue compraste para Deus. Comprou como? Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia aí, por favor. Colossenses capítulo 2. Lembra que a gente tinha uma dívida diante do Senhor? O que foi que Cristo fez com essa dívida? Pagou. Onde? Verso de número 13, de Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, o quê? O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças mortas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, como foi que ele comprou? Com preço de sangue, sua vida, pagou por nós, a dignidade dele, preste bem atenção nisso, tá certo? Ele pagou por nós, com o seu sangue. Agora, quem que ele comprou? Aqui vem agora essa palavra de inclusão, tá? Ele comprou de todas as tribos, todas as línguas, povos e nação. Isso quer dizer que é a salvação no sentido universalista? Não. Ele está dizendo que em cada um desses lugares aqui citados, ele tem um povo. Então tem brasileiro, tem americano, tem alemão, tem chinês, tem coreano do norte. Ok? De cada um desses povos, tribos, línguas, nações, de todas as etnias, Deus tem um povo. Isso não é feito de agora. Desde o Antigo Testamento que nós já temos exemplo dessa inclusão. Por isso, uma das razões, não é, que nós enviamos, e às vezes somos enviados, para pregar a outros povos, que é o que é chamado de missões transculturais, vai além do nosso povo. Ok, irmãos? Então ele comprou de todos esses lugares, povos, tribos, línguas e nações. Quando ele comprou esse povo, observe bem isso, ele transformou esse povo em reino e sacerdotes. Abra a Bíblia agora em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Abriram? Alguém leia para mim aí a partir do verso 4, bem alto. Prossegue. Só um instante, meu irmão. Quando ele diz propriedade particular, é quando você tem posse sobre aquilo, você pagou sobre aquilo, você tem direito, tá bom? Vamos adiante. Próximo, 6. Amém. Ó, serão o quê? Sacerdotes, reino, sacerdote, nação o quê? Santa. O que é dito lá em Apocalipse 5, que Cristo nos fez? Reino de sacerdotes. E aqui tem uma doutrina importante que nós cremos, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, que é corroborado, né, pelo texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Abram aí agora, por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versos 9 e 10. Olha o que é dito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que eu sou exclusivo? Porque ele comprou. A fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Então, o Cordeiro é digno por sua obra. Nessa obra ele compra um povo para Deus, variado, né? Heterogêneo nesse sentido.
e constitui esse povo como reino de sacerdote. Aí a terceira coisa é que com Cristo nós reinaremos sobre a terra. Veja aí, por favor, o verso 10. Finalzinho do verso 10. E reinarão sobre o quê? A terra. Aqui você já tem um vislumbre de uma doutrina chamada restauracionismo. Ou seja, quando Cristo vier, Ele restaurará todas as coisas. Então, tem alguns que vão crer que tudo será abalado, transformado, extinto, e vai se criar um novo. Outros vão dizer que o que temos aqui será o quê? Restaurado. Mais à frente, capítulo 20 e também no 21, eu vou explicar isso mais detalhadamente, que será a ocasião para isso acontecer. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que há uma promessa de reino. O povo de Deus reinará com o Senhor sobre a terra. Ok? De onde surgiu isso? Do Éden. Lembra? Deus não criou Adão para ele governar. Isso foi retirado dele quando houve queda. Logicamente, isso valeu para nós também. Mas quando Deus chama Abraão, promete a ele um povo e também uma terra, onde esse povo habitaria e reinaria. Tanto é que quando o povo entra na terra prometida, diz, ainda falta um descanso. Mas espera aí, se ele já entrou no descanso, como é que falta o descanso? Porque está contemplando o quê? Aquilo que haveria de vir. E a promessa está aqui posta. Então, esse Cordeiro digno, por sua morte e ressurreição, ele pagou pelo seu povo, ele transformou esse povo fazendo um reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva dele, e garantiu a esse povo que esse povo haveria de reinar na terra restaurada pelo Senhor. Isso, à luz do texto, mostra, evidencia, comprova o quê? A dignidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ficou claro até aqui? E lembre que tudo isto, irmãos, é um novo cântico entoado por quem? Pelos seres viventes, os 4 e os 24 que? Anciãos. Mas não para por aí. Agora, a última visão que ele tem, quarta, portanto, verso número 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Perceba aqui uma coisa. Quem adorou primeiro? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Agora a visão amplia. Você tem milhares de anjos. Então não são mais 28, se fôssemos somar, né? 24 com 4, 28. Agora são o quê? Milhares de milhares. Perdeu as contas. É incalculável o nome de seres angelicais que estão ali adorando ao Senhor. O termo que ele usa é esse: milhões de milhões e milhares de milhares. Perceba esse progresso, tá? E o que é que eles diziam? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Pela obra que ele realizou, ele é digno de adoração. É isso que eles estão dizendo. Tá bom? A força, o poder, a riqueza, sabedoria, tudo isto cabe para Jesus Cristo. Tranquilo? Cordeiro é quê? Digno. Diga, irmã. Representa a igreja, antiga e nova. E os quê? Não representam a igreja, representam atributos divinos. Ferocidade. Lembra de quais eram os 4 seres? Leão, a águia, um rosto de homem e um novilho. O leão, ferocidade.
O touro, força. O homem, governo sobre a criação. E o último era a águia. Então, esses seres representavam características do Senhor. Ok? Mas em termos de representação, os 24 anciãos, 12 tribos, 12 apóstolos, que representa a igreja do Antigo e do Novo. Mas agora entra um novo grupo. Qual é o novo grupo? Miríades de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Em outras palavras, João não conseguiu contar. Era muito anjo. E o que é que eles faziam? Proclamavam em grande voz. Irmãos, a tradução aqui, grande voz, ela não nos ajuda a perceber a grandeza disso não, tá certo? Você lembra daquele cidadão, eu estou agora aqui com a cabeça com esquecimento, mas ele estava assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pessoal mandava ele calar a boca. Bartimeu, o cego, né? Pronto, obrigado. E disse que quanto mais mandava calar a boca, mais ele... Pronto, é nesse sentido. É um grito ensurdecedor. É muito alto. É mega. Você imagina agora isso? E o que eles falavam de maneira tão alta? A adoração a Deus. Olha, quando eu leio esse texto, eu sei que a gente não é insano. Nós não somos loucos. Mas eu fico assim muito reticente. Por que a gente não louva a Deus com essa mesma disposição? Eu não estou falando de gritar, não. Estou falando de você cantar com alegria, botar para fora mesmo. Você está honrando ao Cordeiro de Deus. E a gente canta uns hinos que... Agora se bota aí o hino do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do River, do Piauí. Ah, meu filho, o cara arrebenta os pulmões. Mas ele vai entoar louvores ao Cordeiro, adorar o Cordeiro, e ele fica com aquela vozinha. Eu não entendo isso, sinceramente. Eu não sei se é falta de percepção da grandeza de Cristo. Sinceramente. Bom. E eles proclamavam a dignidade do Cordeiro que foi morto, e ele era digno de receber toda a honra devida. Aí ele ouviu uma outra coisa. Então ouvi, agora veja que os sentidos estão sendo trabalhados, tá? Ele viu e não conseguiu contemplar, era muita gente, muito anjo, né? Adorando, não tinha como. Mas ele ouviu alguma coisa diferente. O que é que ele ouviu? Lembre bem de uma coisa. Toda essa adoração que ele está contemplando é celeste. Não é? Não está tendo visão do trono? Ao redor, os anjos. Mas agora ele ouviu que toda criatura que há no céu e sobre a terra, então agora entrou num novo ambiente. Não é só lá, é aqui também. E debaixo da terra, veja que ele está observando que os mesmos lugares por onde se procurou alguém digno e não foi encontrado, a não ser o Cordeiro, desses lugares está vindo também uma voz. Ok? E sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo. O que esse povo estava dizendo? O que essas criaturas estavam dizendo? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, duas pessoas diferentes. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Estão vendo isso aí? Sim ou não? Seja para ambos o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o domínio está nas mãos de quem? Do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em essência, dignos da mesma adoração, cada um dentro da sua função, fazendo aquilo que lhe é devido e recebendo a glória por isso. Assim sendo, o texto termina dizendo, e os 4 seres viventes respondiam o quê?
Amém. Também os anciãos prostraram-se e também o quê? Adoraram. Agora, veja bem, lá os anciãos se prostraram diante do que estava sentado do trono. No segundo momento se prostraram diante do cordeiro. Agora ele se prostra diante dos dois, mostrando que ambos são dignos da mesma honra. Esta visão então traz para João e deveria trazer para a igreja, primeira coisa, o senso comum de indignidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos reconhecer que somos indignos de guiar a nossa vida, de tomar decisões achando que os nossos planos são melhores, porque só há um que tem domínio sobre tudo e todos: Deus, nenhum outro. Então esse texto deveria trazer sobre nós um senso de indignidade. Eu às vezes vejo pessoas, com problema de baixa estima. É o que dá o nome, tá? Ele está com a autoimagem distorcida. Biblicamente seria isso. Mas ele está sentindo menos. Aí você bota esse texto para ele ler, como é que ele vai sentir? Menos do que ele acha que é. Você quer ajustar sua imagem mesmo? Você quer mesmo saber quem você é? Tem certeza? Então olhe para o digno, para o único digno. Aí você vai ter uma imagem correta. Você não vai se achar nem mais nem menos que o outro. Você vai perceber que você é pó. Então às vezes a gente quer se achar muito ou pouco. Olhe para Cristo, que você vai ter a medida certa de quem você é. O problema está aqui, que a gente tem olhado pouco para Cristo e mais para nós mesmos e para o outro. Se olhássemos para Cristo, a medida seria certa, porque Ele é perfeito e ninguém mais é digno como Ele. Diga, meu querido. Uhum. Nada. Exatamente. É. Pretenso orgulho, né? Terrível isso. Fala. Sim. Isso. Isso. É. Exatamente. Aguarda a consumação para a concretização plena. Vem o teu reino. Exatamente. Mas precisamos viver, como você disse, as realidades do céu aqui na terra. É. Os quatro cantos. Governando. São vistos. Perfeito. Então, nossa indignidade. Segunda coisa importante. Aprenda a contemplar o único digno, que é quem? Jesus. Irmãos, nós não somos adeptos da religião da contemplação. Ok? Todavia, Deus nos ensina a meditar em sua palavra e ela nos dirigirá a reconhecer a grandeza do nosso Deus, o único digno. Então, por vezes nós demandamos muito tempo
para pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e há um lugar para isso. Todavia, como crentes, nós não podemos esquecer de meditar diuturnamente sobre o grandioso ser que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é essencial para nós, irmãos, porque na medida que nós meditamos no Senhor, no seu ser, nas suas obras, isso traz conforto para o nosso ser, alegria, exultação. Isso faz com que a gente de fato perceba quão bondoso tem sido o Senhor conosco, pois sendo quem Ele é, ainda olha para nós com a sua misericórdia. Lembra do choro de João? Chorou, 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 porque não tinha nenhum digno. Mas eis que um dos anciãos se aproxima dele e diz: não chore. E para parar o choro, ele mostrou o digno. Irmão, será que nosso choro está continuamente presente porque a gente não tem meditado no digno? O choro de João parou quando ele orou para o digno. Olhe para Cristo. Ele é a nossa esperança, é a nossa força, é a nossa alegria. Enquanto nós continuarmos a olhar para as vicissitudes desse mundo, vamos continuar chorando, porque só vamos ver a miséria que decorreu da queda. Mas se os nossos olhos se voltarem para Cristo, certamente nós teremos a maior de todas as razões para enxugar dos nossos olhos toda lágrima e abrirmos a nossa boca para proclamar e louvar ao Senhor, o único digno. Isso muda tudo. Diga, meu filho. Ok. Você está lendo Hebreus 6. Pronto, esse texto aí é para pessoas que tiveram manifestações da graça de Deus, mas não foram regenerados. Agora, uma palavrinha importante aí é o viver deliberado em pecado. Um novo nascido, né? Ele não vai viver deliberadamente em pecado, embora possa cair por algum tempo em pecado. Lembra bem disso. E na medida que a gente contempla o Cristo glorioso que venceu a morte por nós, nele, Cristo, nós temos a força para vivermos em santidade e o amparo para que quando viermos a cair, tenhamos força para levantar em Cristo Jesus. Nesse sentido, precisamos olhar para o Cordeiro, porque ele é o Cordeiro que foi morto e venceu. Nele, somos mais do que vencedores. Nesse sentido, pode ser feito. Descanso nele, né? Se aproxima.
certamente. É. E com ele todos os demais pecados são tomados deliberadamente. Ok? Última aplicação, irmãos, diz respeito à adoração. O que é que nos compete fazer como aqueles que foram comprados pelo Senhor? E aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 19, 10, não precisa abrir esse texto, diz assim: eu vim para buscar pecadores, salvar pecadores, tá? Essa mesma expressão é usada por João no capítulo 4, quando no verso 23 lemos assim, João 4, 23, preste bem atenção. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em o quê? Porque, agora preste atenção nessa parte, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque são estes que o Pai o quê? Procura. Há uma relação estreita entre salvação e adoração. Aqueles que Cristo procurou e salvou são os mesmos que Ele está procurando para que o adore. Então, se nós formos alcançados pelo Cordeiro de Deus, necessariamente precisamos nos tornar o quê? Adoradores de Deus. Daí a ênfase do texto em apresentar 3 momentos de adoração e louvor. Primeiro pelos seres viventes e os anciãos, depois por estes e também miríades de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e finalmente sobre todos os seres na terra, do mar. Então você tem 3 ocasiões de adoração, ou seja, aqueles seres que foram criados pelo Senhor, todos devem adorar a Deus. E a pergunta que eu faço para você é esta: sua vida tem sido uma vida de adoração ao Senhor? Qual manifestação disso tem sido percebida na sua vida? Nós precisamos realinhar isto, irmãos. Porque Deus nos procurou para adorá-lo. Nos salvou e nos fez adoradores. Salvo nós estamos, graças a Deus. E a segunda parte? Nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor, de serviço a Ele. Ou a quem servimos? A quem nós estamos servindo? Quem tem demandado as nossas energias, nossa mente, as coisas que Deus nos deu? Quem é que está tomando tudo isso? É o Senhor. Aí você não entende, porque muitas vezes as pessoas têm crise existencial. Olha, ouça bem isso. Sua crise existencial permanecerá até o momento em que você entender que, como remido do Senhor, você foi feito para adorá-lo e nele viver. Enquanto você não aprender isso, você vai continuar tendo o quê? Crise existencial. Por quê? Você foi criado para uma finalidade. Deus não lhe pôs aqui para você comer capim, para engordar, para fazer exercício. Não foi para isso. Embora você possa fazer estas coisas, salvo comer capim, né? Você pode fazer. E para adorar, para servir. Então, enquanto você não entender isso, você vai continuar sem razão para viver, que preenche a sua alma. Vai ser sempre um insatisfeito, um inquieto, uma alma inquieta, porque não entendeu ainda a razão da sua existência: adorar a Deus, o único digno. No dia que isso cair no seu coração e você entender, você vai experimentar um gozo que nenhum desses remédios pode lhe dar para aquietar sua alma. Nenhuma terapia vai conseguir fazer isso.
Porque só a redenção no Cordeiro de Deus pode trazer paz para a nossa alma, quietude para o nosso coração, alegria para a nossa vida. Somente Jesus. Então essa visão do Cordeiro de Deus fez com que João olhasse a realidade diferente e a sua própria vida, a sua indignidade. E isso será transformador daqui por diante, porque ele vai perceber que pela grandeza do Cordeiro, tudo que está acontecendo aqui terá um fim estabelecido por ele. Irmão Ferdinand, por favor. Como é o nome do filme? Uhum. Dois anos. Eu assisti o primeiro que você citou. Amém. E é isto, meu filho. Olha, enquanto nossa alma não descansar em Deus, ela não terá descanso. Anotou essa? Enquanto você não descansar em Deus, sua alma não terá o quê? Descanso.